Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje, dia 15 de março, sábado, véspera da partida contra a Fiorentina. Sim, vai ter partida contra a Fiorentina em Florença, apesar das tempestades. Vamos falar dessa partida antes. Lembrar para vocês que no final deste mês, eu vou sortear uma camiseta personalizada aqui do canal. É essa camiseta aqui, ó. E o vencedor vai levar o seu sobrenome nas costas. Fique ligado, portanto, tem que ser inscrito e para não perder o sorteio e nem os próximos vídeos, já sabe, tem que ativar o nosso sino e, enfim, já conhece aqui como funciona o Finestra Bianconeira. Queria começar o vídeo dizendo que ontem foi aniversário do Edgar Davids, o nosso holandês, né, dos anos 2000, né? O Davids que inspirou muita gente aí, inclusive tem um inscrito, eu acho que é o nosso glorioso Stanislau, que venceu a camisa da Juventus em dezembro, que comentou, que começou a gostar da Juventus por causa do Davids. Não sei se foi ele, e queria aqui também, acho que foi ontem, aniversário de um amigo meu inscrito no canal, o João Felipe, ele que é juventino fanático, é corintiano no Brasil e Juventus na Itália. João Felipe, se você estiver vendo esse vídeo, meu querido, parabéns, muita saúde para você, tá bom? E vamos lá, vamos falar aqui, tem muitos assuntos, eu coloquei o Roberto Mancini aí na capa, vou falar um pouco do Mancini, porque pipocou muito isso no dia de ontem, e vou falar do protesto da torcida da Juventus, é um protesto polêmico, e vou dar minha opinião, e claro, vou começar falando pelas palavras do Thiago Motta na coletiva véspera da partida, né? Lembrando que essa partida amanhã, horário de Brasília, é 2 da tarde, tá? Então não perca, 2 da tarde, anota aí na sua agenda para não passar em branco o jogo da Juventus. Muito bem, o Motta falou, entre outras coisas, né, que não está preocupado com o futuro dele, ou melhor, que o futuro dele não é prioridade, que a prioridade é ganhar a partida e classificar o time para a próxima Champions League, né? Claro que é uma resposta de praxe, né? E esse tipo de resposta eu interpreto de uma outra forma. Repito o que eu venho dizendo nos últimos vídeos. Eu acredito que muito dificilmente, mas muito dificilmente, o Thiago Motta vai continuar à frente da Juventus, né? Primeiro porque a Juventus andou entrando em contato com alguns treinadores no último mês. Vou repetir, Tudor, Gasperini, né? E mais recentemente entrou em contato com o Pioli, que foi do Milan, enfim, há um tempo atrás. Quando um clube faz isso, é porque não tem a convicção de manter o seu treinador. E vou mais longe. Aqui não se trata de dar tempo ao tempo e acreditar num projeto a médio e longo prazo, como a gente falava lá atrás. Porque a Juventus sempre trabalhou com longo prazo. O próprio Giuntoli diz que resultados a partir do 3º ano. O problema não é só o resultado esportivo, o problema é o extracampo, a gestão de vestiário. Então, por isso que eu venho dizendo que mesmo que a Juventus conseguir ficar em 4º lugar ou em 3º, enfim, alcançar o objetivo de classificação para a Champions, não creio na permanência dele, porque chegou no objetivo principal da diretoria esse ano, que é um ano de reconstrução, a questão financeira que a gente já falou lá atrás. Conseguiu o resultado esportivo, porém, o vestiário está trincado. Não existe mais aquela coisa, aquilo que a gente costuma dizer na Itália, os jogadores não seguem mais o seu treinador. E aí, como vai resolver? Então não bastará, provavelmente, só a classificação para a Champions. É uma questão de rompimento em relação jogadores e vestiário. E a prova disso são esses contatos que o Giuntoli teve, repito, com o Tudor e com o Gasperini. O Tudor parece que não está muito afim de assumir a Juventus e
no início da semana passada, foi contatado o Pioli, que está na Espanha. Eu não quero o Pioli, tá? É um treinador razoável. Mas enfim. Lembrando que alguém dentro do clube quer o retorno do Antônio Conte, e eu falei no último vídeo, o que eu venho dizendo, não é informação, é palpite, para mim esse alguém é o Chiellini, tá? Eu acho que a maioria dos torcedores quer a volta do Conte. Vamos ver o que acontece, mas ainda na questão do Thiago Motta é isso. Mário, existe a possibilidade, porque foi dito muito isso essa semana, de uma queda do Thiago Motta em caso de derrota? Depende. A linha da Juventus nesse momento, a linha de conduta deles é manter o treinador até o fim da temporada. Por isso que eu falei do interino, né? Que se sair o Motta, deve vir o Brambilla, Massimo Brambilla, que é da Nest Jam. Mas veio essas informações, que são apenas vozes e vozes. Eu ontem tentei ir atrás disso, demorou, tive algumas respostas hoje de manhã. Não sei de onde saiu essa história do Mancini. São as famosas vozes que dizem por aí. Então, assim, eu não tenho nenhuma informação do Mancini, não posso confirmar para você que houve um contato, né? Então eu sei o tanto quanto vocês, o que a gente vê por aí que é um nome muito forte. Porém, daquelas pessoas que me mantêm muito bem informada do universo Juventus, não existe nenhuma confirmação disso, nem indício. Das duas, uma, ou isso é uma grande bobagem que vazou num momento de dificuldade, que alguém jogou essa notícia e fica pipocando, ou a Juventus trabalha de uma maneira muito cautelosa e faz jogo duplo. Porém, respondendo à pergunta se tem chance do Motta cair amanhã, tem. Embora não seja a prioridade da Juventus mandar ele embora. Mas não é uma derrota que vai derrubar ele. E sim, como virá essa derrota? Que a gente espera que não venha. Eu quero que a Juventus amanhã ganhe da Fiorentina. Eu, torcedor, quero que a Juventus ganhe da Fiorentina. Não me interessa se o Motta é bom, se o Motta é ruim. Eu quero os 3 pontos amanhã. Existem derrotas e derrotas. Se a Juventus perder jogando bem, não vão derrubar o Motta. Se a Juventus perder, mesmo jogando mal, por 1 gol de diferença, ou 2, não vão derrubar ele. Mas se a Juventus tomar, de novo, 4 gols, 4-0, 5-0, eu, Mário, pela minha experiência, por mais que não seja do feitio da Juventus fazer isso, eu lavo as mãos. Eu não acredito que o Motta vá resistir uma nova goleada. E aí deveremos ter o Brambilla. Da onde vem então essa história do Mancini? Quem colocou isso aí em Twitter, em rede social, é uma especulação que o Mancini seria o treinador apenas para o Super Mundial de Clubes. Vira e mexe, a gente fala do tal Super Mundial, que eu repito, não tenho nenhuma informação, eu deixo muito claro aqui, tá? É uma opinião minha como torcedor. Eu só acredito quando a bola rolar. Pode acontecer o Mundial? Pode. Falando assim, parece que eu sou louco, né? Já tá lá sorteio, já foi feito, já tem as sedes definidas, as datas, mas eu só vou acreditar na hora que a bola rolar. E não estou dizendo que não vai ter. Enfim, é um direito que eu tenho de ficar com o pé atrás, porque eu sei como funciona na Europa e as leis estão do lado dos jogadores. Se os jogadores não quiserem jogar, a lei está do lado deles, não é a FIFA que manda. São leis trabalhistas. Voltando, o Mancini seria apenas treinador do Mundial de Clubes. E talvez, se ele fosse bem... Mas aí me pergunto, o Mancini aceitar treinar o time por 1 mês? Tudo bem que é um torneio à parte, é um torneio de visibilidade. Pode ser que sim. O Mancini está aí, parece que está meio parado com a vida dele. Mas
Eu não posso aqui confirmar essa história do Mancini. Por enquanto é mera especulação, tá bom? Assim como a questão do Red Bull, pura especulação. O que eu sei, e isso eu estou gravando, que o Agnelli está se movimentando para voltar para a Juventus, com parceiros. Mas eu não posso falar aqui para vocês que o parceiro é o Red Bull. Pode ser? Pode. Mas eu não acredito que seja o Red Bull. Bom, minha opinião sobre o Mancini. Sou muito grato pelo... Roberto Mancini foi jogador da Sampdoria, jogou com o Vialli, disputaram a final da Champions em 92, lá em Londres, no Wembley, perderam de 1-0 na prorrogação, com o gol do Koeman, que hoje é técnico da Holanda, né? Que está convocando aí o Depay. Foi a primeira Champions que o Barcelona ganhou. Antes disso, o Barcelona não era nada na Europa. E o Barcelona foi disputar o título mundial com o São Paulo. Um abraço aos São Paulinos do canal. E o São Paulo colocou o Barcelona na roda, com muita excelência. O Mancini estava naquela final em Wembley junto com o Vialli. Era uma grande equipe da Sampdoria. E eu torci para a Samp, tá? Não tenho muita ressalva com a Sampdoria, não tenho muita treta com eles, não. Sou muito grato, como eu falei, ao título europeu de 2020, que foi disputado em 21 por causa da pandemia. Porque foi em cima da Inglaterra, na casa da Inglaterra, né? Não vou entrar aqui em questões históricas, mas o torcedor inglês, ele não se bica com o torcedor italiano. É tipo Brasil e Argentina aqui que vocês têm, um pouco pior, né? Antes do jogo queimaram bandeira, enfim, um vandalismo total depois da partida, dos hooligans. Não vou entrar nessa questão. Então, eu sou grato a toda aquela equipe da Itália, inclusive o Vialli, saudoso Vialli, nosso capitão eterno Vialli, estava como auxiliar do Mancini. Na hora dos pênaltis ele ficou de costas, como ele fez na final da Champions, quando era Juventus e Ajax, ele ficou de costas. Então eu sou muito grato ao Roberto Mancini pelo título com a seleção italiana, porque ali a gente abraça a pátria. Pelo menos aqui na Itália a gente ainda tem essa mentalidade, embora nós, juventinos, tenhamos uma certa aversão nos últimos tempos à FIGT, né, a Federação Italiana Jogo Calcio, desde 2006. Mas o Mancini não vai encaixar no coração do torcedor da Juventus, porque em 2006, quando ele era técnico da Inter, falou um pouco mais do que a boca. Falou um pouco mais que a boca. O Mancini, que de fato na infância torcia para a Juventus, mas sabe aquele cara que depois que cresce perde a paixão? Então, falou umas bobagens ali na época, né? Que não dá. Então eu espero que a Juventus não faça essa bobagem de trazer o Mancini, mesmo que se fosse para disputar o tal Mundial por um mês. Então eu sou contra, tá? Mas eu estou falando isso baseado no que está pipocando aí. Eu não tenho nenhuma informação e as pessoas que me passam as informações, que são pessoas muito próximas ao mundo Juventus, também desconhecem qualquer contato do Mancini com a Juventus, ou melhor, da Juventus com o Mancini. Para terminar o vídeo, é importante falar o seguinte: protesto da organizada entre aspas, né? Não é bem organizado ali na Itália, os ultras, existe uma diferença dos ultras para o que a gente chama aqui no Brasil de organizadas, né? Aqui as organizadas têm como uma firma, né? Tem até uma sede e tudo mais. Na verdade, se você quiser assistir um jogo da Juventus junto com os ultras, você não precisa se fazer carteirinha, nada disso. Mas é como se fossem organizados, porque eles cantam juntos em coreografias, né? Eles soltaram um manifesto hoje dizendo que não viajaram para Florença, não vão estar presentes amanhã na Curva Sul. Vai estar vazio, não vai ter torcida visitante. Dizendo que, entre outras coisas, que esse time não merece esse sacrifício de gastar dinheiro, de viajar, que eles não merecem. Eles não vão. E disseram que contra o Gênova, daqui a 15 dias, depois da parada da FIFA, que eles vão ficar em silêncio no estádio. Muito bem. Eu sempre fui a favor de você incentivar o time no bem e no mal, debaixo de chuva, debaixo de meteoro.
está perdendo de 5-0, tem que cantar, tem que incentivar, como faz o River Plate, como faz a torcida do Boca, enfim. Mas esse protesto eu vejo com bons olhos, porque não se trata de um protesto apenas com os 11 jogadores e com o treinador. Aquele protesto que acaba o jogo e você começa a vaiar. Isso já foi feito várias vezes nessa temporada, infelizmente. Infelizmente porque é sinal que o time está mal. Ou colocar as faixas, como fizeram lá a semana passada na frente do hotel. Esse protesto tem endereço. É presidente e proprietário John Elkann. Quando o time não arrecada, é muito forte o prejuízo financeiro. Então tem que mexer, entre aspas, no bolso da instituição para o Elkann olhar para o lado e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que os torcedores não foram? É um sinalizador essa ausência. Porque o torcedor da Juventus está sendo desrespeitado desde a chegada do Sarri. Então, que não foi o Agnelli que colocou o Sarri lá, o Agnelli era contra. Quem colocou o Sarri foi a dupla Paratici-Nedved, e o Nedved é muito amigo do Agnelli, e o Agnelli falou, confio em você. Então eu acho válido esse protesto, embora eu seja contra. De uma maneira geral, assim, eu sou contra esse tipo de situação. Acho que tem que incentivar sempre. Mas como não é um protesto voltado apenas para os jogadores e para o técnico, e sim para os peixes grandes do clube, presidente e principalmente o John Elkann, eu acho válido. Porque a única maneira de eles se coçarem e pelo menos começarem a respeitar o Juventus. Por exemplo, o torcedor da Juventus, por exemplo, não trazendo o Mancini. Já é um sinal de respeito à nossa torcida. Por enquanto é só, nos vemos amanhã, pós-jogo. Talvez depois do jogo, não vou prometer, vai ser um vídeo diferente, espero que com uma vitória, mas um vídeo diferente, vocês vão ver o porquê amanhã, tá bom? Sempre forza Juve, fino alla fine, like no Finestra, ci vediamo ragazzi, muito boa noite a todos vocês. Agora eu vou comer minha pizza.